Olá, ninhos! Como estamos? Tudo certo? E aí, curtiram a nossa aula? Aprenderam tudinho? Viram como é fácil os pronomes? São fáceis, não são? Como eu digo, mais fácil do que roubar doce da boca de criança. Então, chegou aquele momento que nós vamos fazer o quê? Revisar. Então, vamos lá revisar essa aula? Na aula de hoje, nós aprendemos sobre os pronombres. Aprendemos sobre o uso dos pronombres personales, que são aqueles que possuem a função de sujeito. Como vocês já sabem, o sujeito é aquele que fala e eles por si só eles são tônicos por conta da intensidade que eles exercem, sem depender de outras classes de palavras. Por quê? O pronome, ele pode acompanhar e ele pode substituir. Então, nós temos que sempre lembrar disso, que ele tanto pode acompanhar, como ele pode substituir. Lembrando que esses mesmos pronomes, eles também são chamados de pessoas verbais. Por quê? Porque eles têm ali uma relação direta com as pessoas do discurso, certo? Quem são os pronomes pessoais? Yo, tu, ele, ella, ustedes, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Nós não podemos esquecer disso jamais. Então, é só lembrar, pronomes pessoais têm a função de sujeito. Nós vimos também, nós temos aqui os pronomes pessoais, mas esses são do caso oblíquo. Nós não podemos esquecer que os pronomes do caso oblíquo, eles têm uma função específica, que é acompanhar. Eles não vão substituir, eles sempre irão acompanhar o substantivo a qual eles estão relacionados, tornando-se também pronomes reflexivos, certo? Nós vimos nessa aula sobre os pronomes demonstrativos. O próprio nome dele já diz para que ele serve. Ele serve para demonstrar algo. E este algo, esta pessoa, este lugar, vai ter uma relação direta com as pessoas do discurso. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Quem fala, com quem se fala, de quem se fala. Então, se eu quero saber se é este, ou se é esse, ou aquele, eu vou fazer uma relação direta com as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa. Não esqueça disso, viu, aluno? Aqui nós vimos também os pronomes possessivos, que dão a ideia de posse. E eu tenho um possuidor ou eu tenho vários possuidores. Lembrando que também tem a relação com as pessoas do discurso. Próximo de quem fala, próximo de quem, com quem se fala, próximo, demonstrando posse do que se fala. Então, eu tenho que lembrar disso. Mio, tuyo, suyo, ou nuestro, vuestro e suyo, certo? Vimos nessa aula também os pronomes interrogativos, que quando a gente lembra do pronome, como? O que eu vou perguntar? Modo, maneira, quando, tempo, donde, lugar, que, cosas, acción, qual, quales, personas, cosas, quién, quiénes, personas, quanto, cantidad e por quê, causa ou finalidade. E nessa aula, nós falamos de algumas expressões da Argentina, como o boludo e o chabón.
E agora, primeiro ano, chegou aquele momento em que você vai fazer a sua atividade. E aí você já sabe, não é? O que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, você vai pegar ali o seu smartphone ou o seu notebook, o seu computador e vai acessar as fórmulas, as ferramentas de pesquisa. No entanto, você tem que lembrar que nós não somos tradutores, certo? Então, sem demora, vamos lá fazer a nossa atividade. E aí, galera, como é que foi? Tava fácil, não tava? Pode confessar. Eu tenho um coração forte. Eu acredito que estava muito fácil essa atividade. Afinal de contas, o pronome na língua espanhola é muito próximo da língua portuguesa. Então, se eu sou bom em português, eu vou ser bom em espanhol também, gramaticalmente falando. Então, vamos lá para a nossa atividade? Vamos corrigir. Estudamos que na língua portuguesa os pronomes pessoais são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E que somente a terceira pessoa do singular e plural muda de gênero. Exemplo, masculino e feminino. Porém, na língua espanhola, temos mais duas pessoas que incluem nessa mudança. Quem são elas? Lembra quando nós estávamos falando dos pronomes pessoais? Vamos ver aqui. Eu tenho yo, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Aí aqui na terceira pessoa, igual na língua portuguesa, eu tenho ele, ella. Opa, deixa eu apagar só um aqui para ficar melhor. Presta atenção. Então, eu tenho ella e usted, beleza? No plural, eu vou ter primeira pessoa, nosotros ou nosotras. Eu vou ter na segunda pessoa, vosotros ou vosotras. E na terceira pessoa, eu terei ellos, ellas e ustedes. Onde que mudou? Que é diferente da língua portuguesa. Diz aí para mim. Mudou na primeira pessoa do plural, certo? E na segunda pessoa do plural. Então, a resposta só pode ser a letra B, porque muda na primeira pessoa e na segunda pessoa do plural. Já que na língua espanhola eu terei nosotros e nosotras, vosotros e vosotras, sendo para o gênero masculino e sendo para o gênero feminino, certo? Continuando. Na terceira pessoa do singular e plural, temos usted e ustedes. Eles são usados para quê? Lembra quando eu estava falando com vocês bem antes até da gente falar do usted? Bem antes da gente falar do pronome? Quando nós estávamos falando ali, a gente falou dos pronomes agora, mas anteriormente eu falei para vocês da linguagem, do uso da linguagem formal e o uso da linguagem informal, que é o que vai diferenciar. De que forma nós vamos ter essa diferença? Pessoas que eu não conheço, a qual eu não tenho intimidade, e pessoas a qual eu conheço. Vamos colocar assim, para saber que é eu que conheço, certo? Então, pensem bem. Falar com crianças? Não. Falar com pessoas da nossa idade? Também não. Falar com gírias? De forma alguma. Só pode ser informal ou formal.
E usted, ele é de uso formal, porque na tradução literal, ele seria o você, mas nós traduzimos como senhor ou senhora. Então, isso leva a entender que é de uso formal. Vamos lá. Os pronombres demonstrativos são aqueles usados para substituir um nome na frase, ou seja, para demonstrar um nome na frase. O que vocês lembram? Nós vamos usá-los de acordo com a primeira pessoa do discurso, a segunda pessoa do discurso ou a terceira pessoa do discurso. Se ele está próximo de quem fala, é este e as suas modificações. Se ele está próximo com quem se fala, é esse e as suas modificações. Se ele está próximo de quem se fala, é aquele e as suas modificações. Então, o que nós vimos aqui? Qual é a alternativa que vai completar essa sentença? Olhem bem, nós estamos percebendo que está relacionado a quem? A terceira pessoa do discurso, ou seja, de quem se fala. O pronome tem uma particularidade, porque ele vai concordar em gênero e em número. Com quem? Com o substantivo. Então, Ivan vive em aquela casa. Por que aquela? Porque eu estou concordando aqui com o substantivo feminino. Fácil, não foi? Pode contar aí para mim. Na frase, yo pienso lo mismo que tú, os pronombres destacados são, respectivamente, o quê? Não tem nem o que sofrer, já que nós estamos falando da primeira pessoa do singular e da segunda pessoa do singular, e ambos são personal, ou seja, são pronomes pessoais do caso reto, certo? E agora, primeiro ano, nós vamos para a questão do Enem. Vamos ver qual é a questão que nós temos aqui. Lembrando que lá no dia do Enem, você não vai fazer o quê? Você não vai traduzir. Ai, a professora Ila ama dizer isso. É verdade. Nós não vamos traduzir. Por quê? Nós temos que analisar o texto através do contexto e lembrar que o texto ele está conversando conosco em todo o tempo. Pouco depois de la medianoche, quando regressou a la casa, le anunciaram que uma mulher lo esperava em la sala de visitas. Era elegante e altiva e exalava uma fragrância primaveral. Opa, do que se trata? Nós já podemos perceber que nós temos aí um conto. E, na verdade, é uma parte de uma novela. De quem? Do Gabriel Garcia Marques. Então, nós já vemos, se eu nem quiser ler o texto todo, eu já vou dizer para vocês que esse texto, ele tem ali um pouquinho de poesia, já que os contos, as novelas, as crônicas, elas vêm recheadas de poesia. Então, observem aqui que nós temos um trecho que está grifado. Então, ele diz assim, estava vestida de terciopelo, com mangas hasta los puños e botas de montar. E llevaba un sombrero de dama medieval con velo de seda. El general le hizo una reverencia formal, intrigado por el modo a la hora de la visita. Sin decir una palabra,
ella puso a la altura de sus ojos un relicario que colgaba de su cuello con una larga cadena y lo reconoció asombrado. Vamos ver a pergunta? O pronombre sublinhado em la frase le hizo referência se refere a quem? A quem esse general estava fazendo uma referência. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando quem foi anunciada? Uma mulher. Então, esse ler aqui, que é um pronome personal, do caso oblíquo, está substituindo que palavra? Ele está substituindo uma mulher. Então, a la mulher. Então, é claro que a resposta é a letra B. Certinho, primeiro ano. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula, tenham aprendido e se ficaram dúvidas, você já sabe, não é? Você vai pedir ao seu professor presencial para entrar em contato comigo ou com a professora Tainá e nós vamos ter o maior prazer em respondê-los. Então, galerinha, até a próxima e tchau, tchau!